Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Como a igreja abre 2 Reis 23. Então o rei ordenou a todos os anciões de Judá e de Jerusalém que se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém. E o sacerdote e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, leu aos ouvidos dele toda a palavra do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez com o Senhor, e guardaram os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração, e com toda a alma, confirmando as palavras desde o concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo que estava com ele. Amém? Quando a Thalita disse que eu ia pregar, eu confesso, tremi na base. Sou acostumada a cantar. E aí, como prova, né? Como ela... Família é fogo, né? Ela ainda me dá um tema. Tipo, nem podia pregar livre. E ela falou que o tema era sobre avivamento. E quando falamos em avivamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Atos 2. E geralmente quando a gente pensa em avivamento, a gente pensa que é batismo, pessoas falando em línguas, pessoas rodopiando na igreja. E eu fui numa oração, eu falei com o Senhor, o que é um avivamento? O que seria um avivamento para o seu povo? Avivamento, ele significa vida. Pessoa viva, animada, desperta e forte. E aí eu comecei a vasculhar a Bíblia para saber aonde tinha acontecido um avivamento em Israel. E aí eu encontrei a história do rei Josias. Josias, ele se tornou rei com 8 anos de idade. E depois no seu 18º aniversário como rei, Josias, desde pequeno, desde os seus 8 anos de idade, ele nunca aceitou a idolatria aos outros deuses. Isso era uma coisa que sempre incomodava ele. Israel, ele estava totalmente tomado pela idolatria. Estava tão contaminado o povo que a idolatria chegou a entrar dentro do templo. O povo não adorava mais só a Deus, eles adoravam Baal e Aserá. E aquilo incomodava Josias. Só que até aí incomodava, mas ele nunca tinha feito nada para impedir o povo de fazer isso. No seu 18º ano como rei, aquilo começou a incomodar Josias. E ele viu o templo do Senhor totalmente largado. E aí ele falou para o seu servo Safã, para que ele fosse até o templo, e lá ele pegasse todas as ofertas que tivessem no templo e desse para os trabalhadores que estavam reformando lá. E nisso, Ilquias achou o livro da lei, que é a Torá, que hoje pra gente é a Bíblia, né? E Ilquias rapidamente foi levar esse livro até Josias. Quando leram o livro para Josias, ele se rasgou e ele começou a chorar. Não conseguiram entender como seus antepassados tinham abandonado o Deus de Israel. Não conseguiram entender como eles tinham permitido idolatria, outras coisas, entrar dentro de Israel. E ali Josias ficou revoltado. E ele deu uma ordem, que era para tirar toda a idolatria de Israel. Aleluia. Matar todos os sacerdotes de Baal e de Aserá. E nisso começou uma reforma em Israel. Eu li uma parte aqui onde Josias ele sempre se recusava a adorar outros deuses. E os seus conselheiros sempre falavam assim para ele: para de ser bobo, não tem problema, pode servir a Deus, mas vai lá e faz um sacrifício para Baal. Que mal vai fazer? Vai lá
e faz uma idolatria para Será. Pelo menos para o povo ver, porque o pessoal já está se levantando contra você. O pessoal não está aceitando que você quer só um Deus. E hoje em dia, quantas vezes a gente vê isso na igreja, no meio dos jovens, a gente com nossos amigos, nosso amigo fala, vai lá, não tem nada a ver. Vai lá, não tem problema você fazer isso, ninguém está vendo. Seu pai, sua mãe não está vendo, seu pastor não está vendo. Não tem problema você fazer isso. E isso vai nos afastando de Deus. Só que se vocês forem pegar a Bíblia e ler a história de Josias, você vai ver que Josias sempre fala, não, eu não vou idolatrar outros deuses. Eu tenho só um Deus, e Ele é Jeová. Eu não vou adorar outros deuses. Não importa o que vocês me falem. Não importa que o povo está se levantando contra mim. Eu vou continuar com o meu Deus. Nessa parte que a gente leu, o que o rei fez? Ele juntou o povo na frente do templo. E ali eles começaram a ler o livro da lei. Começaram a ler a Bíblia para o povo. E aqui eu posso dizer que aconteceu um avivamento em Israel. Porque o povo se voltou a Deus. Aleluia. O povo voltou a entender o que significa a palavra de Deus. Ele voltou a entender os mandamentos de Deus. E aqui vocês podem observar que o povo faz um novo pacto com Deus, junto com o rei, e se volta para ele. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando a gente se volta para Deus. Quando a gente se entrega para Deus. Falar em línguas é maravilhoso. Mas o verdadeiro avivamento é quando a gente entende o que está escrito aqui na palavra de Deus. Quando a gente segue os seus mandamentos. E quando a gente entrega de coração. Para Josias foi tão profunda a palavra que ele rasgou as suas vestes. Ele pediu perdão para Deus. Tanto que mais para frente a gente vai ver que um profeta fala para ele, fala a Josias, por causa do seu arrependimento. E nem foi ele que tinha pecado, mas por causa do arrependimento dele e pelo que ele estava fazendo por Israel, Deus prometeu para ele que o reinado dele seria tranquilo. E que enquanto ele estivesse vivo, ele não viria o que ia acontecer com Israel. E ele não viu. Durante o reinado dele, o povo serviu a Deus. Aleluia! Glória a Deus! E aí eu fui pesquisar e fala assim que tem 5 características para a gente ser avivado. A primeira é servir ao Senhor com alegria. A gente precisa vir para a casa de Deus com alegria. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, hoje eu vou lá fazer meu sacrifício, já fiz minha parte. Se é um sacrifício vir para a igreja, não venha. Você tem que vir com prazer. Estar aqui é um motivo de alegria. Quando a gente sentimos a presença de Deus, ouvimos a sua palavra, é motivo de alegria. Não é um sacrifício. A gente tem que entender que vir na casa do Senhor, vir para a escola dominical, fazer uma campanha, ir para o monte, fazer vigília, não é sacrifício. Ajoelhar, ficar 1 hora, não é sacrifício. É alegria. A gente tem que fazer isso com alegria. O segundo ponto, ter sede e fome da palavra de Deus. Tem pessoas que têm anos e anos e anos de evangelho e nunca leu a Bíblia. Não sabe o que está escrito nesse livro. E eu falo que a palavra, ela é uma faca de 2 gumes. Ela corta lá e corta cá também. Eu sou evangélica desde os meus 4 anos de idade. E a primeira vez que eu fui ler a Bíblia foi faz uns 3 anos atrás. Que eu olhei assim, eu falei, quer saber, eu vou ler. Porque sempre foi de ouvir falar. Tipo, meu pai e minha mãe falava, ia para a escola dominical, aprendia. Mas pegar para ler foi a primeira vez. E eu olhei para mim mesmo e falei, que besteira. Por que eu não fiz isso antes? Porque você começa a ler e você começa a querer mais. E você começa a ver como Deus é maravilhoso. Aleluia. E você começa a entender as maravilhas que Deus fez. E você começa a saber os milagres que Deus fez. E quão grande o amor dele é na nossa vida. E aí cai. Quanto tempo eu perdi com outras coisas? Porque para pegar a Bíblia e ler é um sacrifício. Mas para assistir uma novela, um filme, a gente fica e não tem problema. Agora, se a gente pega, dá dor de cabeça, dá vontade de ir no banheiro, dá
Ai, olha, não consigo, não entendo. É difícil entender, mas precisamos fazer. Muitas vezes eu pegava e eu não entendia. Eu sempre começava a ler por genes. Aí começava a genealogia. Eu falava, misericórdia, é filho de quem, filho de quem? Aí eu olhava pro meu pai e falava, já desisti. Chegava e não, já desisti, não tenho como, não consigo entender. E aí uma vez eu peguei e falei, quer saber? Eu vou começar pelo Velho Testamento. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ali conta a história de Cristo. Os milagres que Ele fez. Então a gente precisa aprender mais de Deus. Não só pelo que o povo fala. Porque na Bíblia está escrito que o povo erra por falta de conhecimento. Aleluia. Quantas vezes vem pessoas aqui em cima e falam o que quer e a gente aí embaixo dando glória a Deus por falta de conhecimento. Verdade. Não podemos comer qualquer coisa. Precisamos aprender a palavra de Deus e parar de comer o esterco que o povo dá pra gente. O que o povo fala pra gente. Está na hora da gente começar a aprender. Começar a ler. Não ficar ouvindo as histórias. Eu ouvi esses dias, não sei se foi o Wesley ou foi o Thiago, que falou, está na hora da gente viver as nossas experiências com Deus. E chegar de só ouvir as histórias dos nossos pais e dos nossos avós. Está na hora da gente ter experiência com Deus. Está na hora da gente aprender a palavra. A gente vive no passado. Nossa, na época dos meus pais, não tem como ser avivado. A gente pode avivar hoje. Glória a Deus. A gente pode fazer a nossa parte hoje. O terceiro ponto, viver na prática da oração. Eu sou uma. Eu oro, mas eu falo pro meu pai, eu não sei orar. Eu converso com Deus o dia inteiro, mas coloquei o joelho no chão e falo, e aí, Deus, e agora? Eu já te contei o dia inteiro. Não tenho mais o que falar. Mas eu estou fazendo essa prática de ajoelhar e conversar com Deus. Aleluia. E a gente começa com 2 minutos, o joelho dói. 3 minutos, o joelho dói. Daqui a pouco você está 1 hora e o tempo voa. E a gente tem que aprender essa prática. Viver em oração. Falar com Deus. Hoje em dia não tem mais conversa com Deus. A gente precisa. Na Bíblia está escrito, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus. Fala do seu jeito, Ele entende. A gente tem o Espírito Santo aqui do nosso lado. E sabe o que o Espírito Santo faz por nós? A gente não sabe falar com Deus. Não sabemos falar com Deus. O Espírito Santo pega todas as nossas palavras, todas as nossas lágrimas, e Ele leva para Deus. Ele é tipo um intérprete. Ele vai lá, tudo que você fala errado, Ele corrige, leva para Deus. Certinho. Então não se preocupe. Entra no seu quarto, ore, fala com Deus, abre o seu coração. Você quer um verdadeiro avivamento? Começa a falar com Deus. Aleluia. O quarto, clamar por um avivamento. Como eu falei, temos que aprender o que é avivamento e movimento. Meu pai sempre fala, avivamento traz um movimento, mas um movimento jamais trará um avivamento. Sair avivado é quando você está aqui na igreja ou em algum lugar e você escuta a palavra de Deus e aquela palavra fica no seu coração. Você sai e vai a semana inteira. Em Neemias tem uma parte que é Neemias 8, versículo 3, aonde o Esdras ele começa a ler para o povo a Torá. E ele começa a ler no amanhecer e vai até a tardezinha. E o povo sai dali querendo mais. E não era uma pregação. Aleluia. Ele lia a palavra. Ele só lia. E o povo saía dali, tipo, ansiosos para o próximo dia. Querendo mais a palavra de Deus. Querendo aprender mais a palavra de Deus. Hoje em dia o pessoal vem para a igreja. Se o pastor demora 5 minutos para terminar o culto, misericórdia. Não vou mais. Eu já ouvi muitas vezes nas igrejas que a gente ia, o pessoal falando, não dá para vir nessa igreja não. Onde se viu o culto terminar 10 horas? Mas se for para uma festa, se for para qualquer outro lugar, 10 horas é cedo demais para eu voltar para casa. Mas para ouvir a palavra de Deus, passou 5 minutos, esse pastor está na carne. Já não é mais de Deus, passou do tempo, não é mais de Deus.
Precisamos ter sede da palavra de Deus. Precisamos entender. Não basta clamar por um avivamento e não praticar as coisas que Deus manda. O 5. Manifestar o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22. Essa é uma palavra que eu amo. E meu pai fala dela desde quando a gente é pequeno. Eu sempre ouvi ele pregar sobre Gálatas, os frutos do Espírito. Que é 5:22, que está escrito assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e amor. Aleluia. Só aí já matou mais de 1/3 da igreja. Porque a gente vai falar do fruto do Espírito, caridade. Às vezes você vê uma pessoa passando necessidade, você vira as costas. Faz igual o sacerdote quando estava o filho, o samaritano. Passa por cima, vira para não ver. Não, que os olhos não veem, o coração não sente. Ó, Deus, não vi. Amor. Cadê o amor da igreja? Não temos mais amor. É competição dentro da igreja. É briga por tudo. A gente tem que ter amor pelos nossos irmãos. A gente tem que tratar as pessoas com amor. Não adianta a gente querer que Deus, Senhor, toque em mim. Eu quero sentir a sua presença. Aí olha para a irmã, misericórdia. Não toca nela não, toca só em mim. O povo acha que quando chegar no céu, fala, Senhor, quero morar 5 quadras longe dessa irmã porque eu não gosto dela. Não vai ser assim. Não tem como você entrar no céu com raiva, mágoa, ódio de alguém. Se vocês não conseguem viver aqui em união, imagina no céu. Eu lembro uma pregação de uma irmã lá dos Estados Unidos, que ela falava assim, que ela tinha uma mágoa muito grande de uma irmã. Que a irmã tinha feito um negócio para ela e ela ficou com aquilo no coração. E que ela, da janela dela, ela via a irmã sorrindo na rua, indo para a pizzaria, brincando com as crianças. E ela dentro da casa dela. Meu Deus, o Senhor precisa entrar com providência. E ela se corroendo de ódio e a irmã vivendo. Até o dia que Deus falou para ela, falou assim, presta atenção. Ela está vivendo. E você está se consumindo. Ela está fazendo a parte dela. Ela está vivendo. E você que está morrendo por dentro. E sabe qual é? Ela não está nem aí. Às vezes a pessoa nem lembra mais. A pessoa às vezes te magoou e nem lembra mais. E você está com aquela raiva, aquela mágoa, se ferindo, perdendo a sua salvação por uma pessoa que nem lembra mais. E aí a gente fala, Senhor, me aviva. O Espírito Santo não habita numa casa manchada. Aleluia. Ele não vai habitar num coração cheio de mágoa, raiva e rancor. Aleluia. Você não vai sentir a presença dele e você não vai ser avivado enquanto você não liberar o perdão. E é liberar o perdão. Não é falar pela boca para fora, eu perdoo, daqui 5 minutos você olha para a misericórdia, Jesus ainda está aqui, tá? Libera o perdão. Na Bíblia, amor não é tratado como sentimento. É um mandamento. Jesus ele nunca fala de amor como um sentimento. É mandamento. Você é obrigado a amar o seu próximo. Você é obrigado a amar. Conviver, gostar, é outros 500. Mas amar, você é obrigado. E hoje na igreja o que a gente mais vê é o ódio. E é aqui, ó, um dos frutos do Espírito. E aí quer ser avivado. Quer ter o Espírito de Deus perto de você. Não vai ter. Não adianta. Precisamos fazer a prática do amor. Temperança.
Tiago fala que a gente precisa ser ágil no ouvir, devagar no falar. Com o tempo eu aprendi isso, porque eu sempre fui muito sem filtro, entrava e ia. Hoje já faz uma volta. E a gente precisa aprender. Isso é com o tempo? É com o tempo, mas é uma prática. Precisamos praticar isso. Porque muitas vezes a gente vai ouvir, respira, conta até 10, pensa. Uma dica que eu sempre dou para todo mundo: não fala o que você não gostaria de ouvir. Aleluia. Antes de você falar, pensa: se fosse eu ouvindo essa palavra, como eu me sentiria? Não vou falar. Ter empatia pelas pessoas, se colocar no lugar dela. É fácil falar, fazer é difícil. Mas está na hora da gente começar a ter práticas de cristãs. Aleluia. E parar de viver só de falácias. Dizer que eu sou, mas não pratico. Eu sou crente, eu saio todo dia com a minha Bíblia embaixo do braço. Mas eu vejo alguém passando fome. Não vou dividir a minha. Não vou. Eu trabalho, a pessoa está passando necessidade porque ela quer. Cadê você como cristão? Quantas vezes você olhou para o seu celeiro e falou: meu Deus, meu vizinho não tem nada, eu vou pegar aqui um saco de arroz, um de feijão, um de óleo, vou dar para ele. Eu tenho pouco, mas eu vou dar um pouco que eu tenho. Aleluia. Poucas vezes. Quantas vezes você viu uma pessoa... Eu nem falo em dar dinheiro porque eu sou uma que eu tenho muito medo de dar, porque às vezes a gente acha que está ajudando e a gente está prejudicando. Mas quantas vezes a pessoa te pede comida e você não dá? Jesus fez. Toda vez que vocês fizerem isso, vocês estão fazendo para Ele. Todas as vezes que você ajudar um necessitado, você está fazendo isso para Deus. Aleluia. Então está na hora da gente praticar os frutos do Espírito. Se você quer ter o Espírito Santo na sua vida, se você quer ter um verdadeiro avivamento, comece a praticar esses 5 passos. Servir o Senhor com alegria, ter fome sempre da palavra de Deus, praticar a oração, clamar por um avivamento e manifestar o fruto do Espírito. Não adianta você sair aqui da igreja, chegar na sua casa e arrumar confusão. Tem muita gente que fala assim: eu estou aqui, mas meu esposo, meus filhos não são evangélicos. Aí, ora. Estou orando há anos, mas meus filhos e meu esposo não se convertem. É oração. Não é só orar também, mas ação. Não adianta a gente orar, chegar em casa, não ser um cristão dentro da nossa casa. Os nossos filhos olham para a gente e não vê a gente como exemplo. O nosso marido olha para a gente e fala: você quer me converter? Está na hora da gente ser. Buscar um verdadeiro avivamento. Vocês gostam de movimento? Eu adoro movimento. Quando eu estou na igreja e o Espírito Santo me pega, é a melhor coisa que tem. Falar em línguas estranhas é a melhor coisa que tem. Sentir a presença de Deus é a melhor coisa que tem. Só que nós precisamos ter um avivamento real. Precisamos ser avivados realmente. Não adianta ser um momento. Tem igrejas que você vai, você vê um movimento. Acabou o movimento, os irmãos estão tudo lá na porta, fazendo fofoca, olhando feio para o outro. Isso é movimento. Não é avivamento. E quando a gente aprender a diferença, a gente vai ter, sabe o quê? Discernimento de espírito. Aleluia. Você vai olhar e vai conseguir identificar quando é de Deus e quando não é de Deus. Quando você entrar numa igreja e você ver um movimento, você vai saber que isso aqui não é de Deus. Quando você pegar e viver esses 5 passos, você vai entrar numa igreja e quando tiver avivamento, você vai sentir. Sabe por quê? Porque você vai estar no meio do movimento. Aleluia. Então está na hora da gente começar a servir a Deus com o coração. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.